paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Chegamos então num ponto bastante importante da história da igreja, que é a questão da reforma propriamente dita. Então, pega seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. A reforma começa com este cidadão aqui chamado Martinho Lutero. Lutero nasce em 1483 numa cidade chamada Eisleben, na Saxônia. Essa Saxônia ela pertencia ao Principado na Alemanha, portanto era de língua alemã. Ele era asceta, ele fazia jejum frequente, ele dormia numa cama de pedra fria, porque ele achava que não tinha direito a mordomias e a luxos, e ele se dedicava à profunda oração, à profunda dedicação a Deus. Num acidente que quase lhe matou, ele rendeu-se a Deus, ele arrebentou um vaso, uma veia, uma artéria, na verdade, uma artéria bastante importante da perna e, por milagre, ele não morre. E ele acha que isso foi obra de Deus e, portanto, ele se rende a Deus. Para a tristeza dos pais que queriam vê-lo formado, queriam vê-lo com uma formação de maior luxo, de maior prestígio. Ele entra então para a ordem dos chamados monges agostinianos. E ele tinha uma ideia errada, porque veja, estava tudo bagunçado naquela época. A doutrina, a teologia era muito fora do que a palavra dizia, que as escrituras diziam. Ele achava que a salvação era baseada no mérito, mas que ele não merecia. E aí, uma pessoa do seu conhecimento, chamado Johann von Staupitz, explica para ele que não é assim, que a salvação vem por meio da fé. Isto só vai fazer sentido na vida de Lutero muito mais para frente. Por enquanto, ele ainda achava que ele precisava usar de muito rigor consigo mesmo, né? Em 1511, ele é mandado para Roma, para a Sé romana, a sede romana, para eventualmente fazer alguns dos seus trabalhos. E ele pega um punhadinho de dinheiro e ele vai andando de mosteiro em mosteiro, ele vai até Roma. Pelo caminho, ele percebe que dentro dos monastérios ele encontra luxo, e aí ele olha para o povo e vê pobreza, e aí ele olha para o monastério e vê luxo, e ele começa a sentir alguma coisa está errada. Ele vê que os monges têm uma moral questionável, ele vê que ninguém tem interesse pelas questões espirituais, ele começa a observar isso tudo. E aí, quando ele chega em Roma para fazer o que ele tem que fazer, ele percebe que em Roma é pior ainda. Roma, centro do poder papal, era a pior das cidades. Degradação moral, decadência espiritual. E ele guarda esse ressentimento para ele. De volta, ele vai para a Universidade de Wittenberg e ali ele assume uma cadeira, ele é professor na universidade. Assumir a cátedra quer dizer uma cadeira de ensino. E aí, quando ele está ali, ele ouve alguma coisa, ele ouve a brincadeira de algumas crianças, não sei o que, e ele
ele é levado a ler a epístola dos Romanos. Ele tinha acesso, né, à Bíblia. Ele leu a epístola aos Romanos e de repente ele olha aquilo e diz: tem coisa aqui e a nossa vida está errada porque tem coisa aqui. Ele se fundamenta então, ele começa a se fundamentar, ele já vê Romanos, ele vê Gálatas, ele começa a se fundamentar nos escritos de Paulo. Ele vai para Agostinho. E daí, olha a sacada dele, ele vai para Guilherme de Ockham. E ali ele encontra um sentido para tudo. Ele entendeu que havia uma forma de obter salvação: a fé, pura e simples fé em Cristo. Não era o que ele fazia, não era em Cristo, não nas obras, mas a fé é que lhe traria salvação. Lutero agora encontra um outro Deus, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, diferente do Deus que estava sendo pregado pela igreja a que ele pertencia. Não há obra, não há indulgência, não há peregrinação, não há ascetismo, não há purgatório, não existe estas coisas. Entretanto, ele ainda continuava a acreditar na intercessão dos santos e na oração para Maria. Ele ainda tinha estas ideias. Acontece que Leão X dá uma forcinha para Lutero. Leão X estava construindo a Basílica de São Pedro e para pagar as obras ele precisava de dinheiro. E, portanto, ele proclama uma venda geral de indulgência. O que é uma indulgência? A indulgência pagava o perdão, inclusive antecipado. Você vai pecar? Então já pague. Pois você peca à vontade, sem problema. Mas um parente meu morreu sem pagar, então paga para ele também. Então, na verdade, não era uma questão espiritual religiosa, era uma questão econômica, era uma questão de poder, era uma questão de dinheiro. Queremos dinheiro, então vai pagar pelo perdão. Você paga pelo perdão. Não precisa confessar, não precisa se arrepender, não precisa abandonar o pecado. Não, ninguém falou disso. Nós estamos dizendo o seguinte: se você pagar, dependendo do que você fez, você paga uma determinada quantia em dinheiro e aí você pode ficar tranquilo porque a eternidade já é tua. O principal vendedor era João Tetzel, grande orador, Tetzel. Lutero, então, quando ele fica sabendo disso tudo, cai a ficha. E aí ele percebe: não, mas espera um pouquinho, não é bem assim. Ele era professor de uma universidade, então ele propõe um debate. E ele escreve as suas famosas teses, as teses de Lutero. Ele escreve isso e prega na porta da igreja, para que no dia que ele marcou se fizessem os debates. Esses 95 artigos ou as teses que foram pregadas na porta da igreja da universidade de onde ele dava aula, de Wittenberg, aconteceu em 31 de outubro de 1517. Este foi o início de tudo. As teses foram copiadas por alguém, elas foram traduzidas para o alemão, elas foram impressas, porque a imprensa já existia, elas foram impressas e milhares de cópias foram distribuídas. Começa, então, a reforma protestante, a reforma de Martinho Lutero. Tetzel, esse cidadão ali do lado, Tetzel, ele se opõe. Ele pega uma dessas cópias e queima as cópias de Lutero. Os estudantes ficam zangados, Tetzel escreve as oposições
Então eles faziam isso em forma de tese. Então ele pega as teses de Lutero e queima. E ele faz as dele. O que os estudantes fizeram? Os estudantes pegaram as deles, a dele, de Tetzel, e queimaram. O que se anunciava nas teses de Lutero? Em resumo, libertação do sistema clerical. Torturava as almas, não levava as almas para a salvação. Eles estavam sendo condenados. Eles estavam sendo condenados pela própria igreja. E, portanto, Lutero se indispôs. Ele disse: isto está errado de acordo com as Escrituras. O Papa exige que Lutero vá para Roma. E Lutero tinha pessoas conhecidas e pessoas importantes, e essas pessoas então fizeram, né, as suas ações de tal maneira que a audiência com Lutero não foi em Roma, mas foi na Alemanha, em 1518. Eles tinham medo também que, se Lutero fosse para lá, Lutero desapareceria. O Papa foi representado por um cardeal Cajetano, e Cajetano falou o seguinte: ou você se retrata, ou você é excomungado. Lutero: não vou me retratar, não vou desdizer o que eu disse está certo. E aí ele é excomungado. Todo o sistema estava viciado. Lutero, então, ele estabelece as chamadas 5 solas. Sola fide, só a fé. Sola gratia, só a graça. Sola scriptura, só a escritura. Solo Christus, só Cristo. Solo Deo Glória, só o Deus da glória. Este era o centro, este era o cerne da reforma de Lutero. Só a fé, só a graça, só as Escrituras, só Cristo, só o Deus da glória. Todo o resto, a tradição, os decretos papais, os concílios, tudo isso não vale para uma vida santificada. Tudo isso está fora. Os temas da discussão da reforma eram a autoridade do Papa. Eles questionavam a autoridade do Papa? Claro que sim, óbvio que sim. O Papa não tinha autoridade, eram as Escrituras que tinham autoridade. A infalibilidade da Igreja e do Papa, eles não eram infalíveis, eles eram pecadores. Amados, olha o que a gente já viu até aqui. A situação da igreja. Eram pecadores, eram falíveis. A igreja estava errada. O purgatório, não tem purgatório, só tem 2 caminhos, não tem um terceiro caminho. Ou você é salvo ou você não é salvo. Não tem segunda chance depois que você morre. Tá? A tua morte sela o teu destino. Se você optou pelo caminho da salvação, a tua morte te leva para lá. Se você optou pelo caminho da perdição, a tua morte te leva para o caminho da perdição. Indulgência. Como assim? Eu não preciso me arrepender, não preciso confessar, eu não preciso mudar os meus comportamentos. Só o dinheiro vai me salvar. Não. E o direito divino do papado? O papado não tem direito divino a nada. Não existe direito divino do papado. Este era o centro das discussões de Martinho Lutero. O Papa então responde. Ele responde escrevendo uma bula chamada Exsurge Domini. O que significa Exsurge Domini? Exsurge, levanta, Domini, Senhor. Levanta-se, Senhor. E ele exige a retratação, porque senão ele vai excomungar. A excomunhão
significava que ela não podia mais ter o apoio de ninguém, que ela não podia ter uma vida normal, uma vida comum. A bula foi queimada em praça pública e Martinho Lutero cita Josué. Olha lá, o que diz Josué 25? Por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. Tá? Lá na história de Acã. Lá na história de Acã. Porque ele pecou na história de Acã. E aí Lutero lembra dessa história e diz assim, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele então está comparando Acã com o Papa. E queima a bula. Queima a bula, é claro que o Papa excomunga Lutero. Excomunga Lutero. Né? Lutero é excomungado em 1521. Ele não podia receber apoio de ninguém e todos os lugares onde ele fosse abrigado seria considerado interdito, ou seja, seria considerado maldito. Mas ele tinha apoio de quase 90% da população. Ninguém deu bola para o que o Papa falava, porque nesta época, se fosse antes não dava, mas nesta época as pessoas já não estavam mais ouvindo o que o Papa falava. Leão X então chama o imperador, olha, eu fiz, eu te ajudei, agora eu quero você. Eu quero que você puna Lutero. E o que é que Carlos V fez? Ele devia muito ao Papa, tanto é que foi o Papa quem o coroou como imperador. Ele realiza uma dieta. Dieta é uma assembleia que não é o Papa que marca, mas é um imperador que marca, portanto chama-se dieta. Na cidade de Worms, então a dieta de Worms foi feita. Lutero então é banido agora, não pelo Papa, mas pelo imperador. Ele é banido do império e o povo estava proibido de defender Lutero. Né? Os príncipes que eram luteranos, os príncipes, ou seja, os governadores dos lugares, se insurgiam. Então, isso é feito em 1529. Eles se protestam, eles se insurgem e 14 dos representantes de cidades imperiais e 6 príncipes alemães se desligam da Sé Romana por causa disso. Eles rompem, tá? A Alemanha fracionou, tá? E eles fizeram o quê? Eles apresentam um protesto. Por isso que a reforma é o início e depois todos aqueles que estão ao lado de Martinho Lutero são chamados protestantes, porque eles protestam contra a excomunhão e contra o banimento de Martinho Lutero. Em Augsburg, isso deu confusão, isso gerou briga, gerou conflito. Então, a Confissão de Augsburg, que foi feita logo depois, estabelece o seguinte: primeiro, a Escritura constitui a única autoridade em razão de fé e doutrina. É a Escritura, não é o que um fala, o que o outro fala, é a Escritura. Segundo, a justificação não é dada pelo Papa, pelo Bispo, pelo Padre, por ninguém. A justificação é dada pela fé. Nós somos salvos pela fé. A Confissão de Augsburgo rejeita nesse momento invocar santo, missa, negação do cálice ao povo, ou seja,
O povo tinha direito a cear e o povo não ceava. O povo tinha direito a cear. O voto monástico foi também afastado. E o jejum que as pessoas eram obrigadas a fazer. Jejum é uma forma de adoração e não uma obrigação dada por alguém. Não, hoje você jejua. Não, eu jejuo hoje porque é uma forma de adorar e me achegar a Deus. Não porque eu sou obrigada, mas porque eu quero, por adoração. E reconhecer que os súditos deveriam seguir a decisão do rei. Se o rei era católico, eles eram católicos. Se o rei era protestante, eles eram protestantes. Tá? Então, esta foi... mas eu sou súdito, eu não quero essa decisão. Então, você sai dali e vai para outro lugar. Vai para um lugar onde o rei seja da mesma opinião que a sua. Pronto. Existiam ainda algumas controvérsias. O batismo infantil era controverso. O batismo era feito pela Igreja Católica dos nascidos, das criancinhas. Hoje nós não temos batismo infantil. Nas igrejas protestantes não existe batismo infantil. Existe apresentação, é outra coisa. O batismo mesmo, descer as águas, ele acontece quando você toma uma decisão. Tá? Porque antes o que se fazia? Você batizava a criança e daí quando era na hora de você fazer a sua decisão, você fazia a primeira Eucaristia. Mas a primeira Eucaristia você fazia com 6, 7 aninhos. Né? Rejeita a doutrina da transubstanciação, ele sustenta uma outra doutrina, a doutrina da consubstanciação. Isso significa dizer o seguinte, que o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo, eles são recebidos quando se recebe o pão e o vinho. É pão e é vinho, mas eu recebo junto com isto o corpo e o sangue de Cristo. Né? Alguns não concordavam com Lutero, como, por exemplo, os que concordavam com Calvino. E aí nós temos um outro movimento que surge daqui. Tá? Óbvio que alguns excessos foram cometidos. Né? Alguns excessos foram cometidos, né? Através de escritos, através de denúncias. A tradição era levada a afastar-se, porque agora se estabelecia o fundamento dos protestantes. Sola Scriptura, só a Escritura. Não a tradição da igreja, mas a Escritura. Os primeiros cristãos, eles ensinavam oralmente. Sim, isto era a tradição da igreja primitiva. A tradição da igreja primitiva foi passada de Deus para Jesus, de Jesus para os seus discípulos, dos seus discípulos para os seus discípulos e assim sucessivamente. Isso aconteceu oralmente. Eventualmente, as cartas foram escritas e isso foi colocado nas cartas. Né? Então, no início, é claro que era uma tradição oral, porque não tinha Bíblia escrita naquela época. Paulo não tinha o Novo Testamento, porque era ele que estava escrevendo o Novo Testamento. Então, a tradição era oral. Mas uma vez feito o Novo Testamento, uma vez as Escrituras sendo compostas, só elas eram agora a fonte da doutrina. A gente vai ter, eu estou preparando já algum material falando dos cânons, ou seja, como a Bíblia foi feita. Como é que a Bíblia foi feita? Quem escolheu a Bíblia? Tá? Então, naquela época de Lutero, isso já estava feito, já existia. A partir do século IV já existia os livros específicos que depois iriam compor o Novo Testamento. E, portanto, em 1000 e pouco, é óbvio que já existia isso e era isto a fonte da doutrina da teologia, certo?
Depois é que vieram as outras heresias, inclusive trazidas pela igreja. A igreja foi fonte da heresia. A igreja, não a igreja tradicional, a igreja primitiva, mas esta igreja católica lá de para frente, quando o Papa começa a ter este poder sobre a igreja. A reforma avançou, a reforma continuou. E como é que ela continuou? Na Suíça, Zwinglio deu prosseguimento. Ele aboliu imagens, relíquias, aqueles paramentos sacerdotais, uso de vela, uso de ritual. Acontece uma guerra em 1531 e esse Zwinglio é morto. Mas aquilo que ele achava, aquilo que ele pregava, não morre com a morte dele. Porque os calvinistas depois assumem muito daquilo que Zwinglio pregava. Antes de Calvino, no que a gente chama de reforma calvinista, porque eu tenho uma reforma luterana e uma reforma calvinista, porque Lutero e Calvino não concordavam em algumas coisas. Antes de Calvino propriamente, nós temos o William Farel. William Farel se opunha à missa, se opunha ao Papa, se opunha às imagens, se opunha às relíquias. Ele dizia que Cristo era o único caminho da salvação. E a palavra, as escrituras, a única regra de fé. Não é uma pessoa, mas é a escritura. Não é o Papa, mas é Cristo. As tradições e ritos são criações do homem e não de Deus. As escrituras são perfeitas e nós temos o dever de pregar o evangelho, conforme o próprio Cristo nos dá essa missão: ide e pregai. A justificação é feita pela fé e não pelas obras, não é o dinheiro que nos salva. Denunciam-se as imagens e o celibato. O celibato também era combatido. Em 1535, reúnem-se algumas pessoas que ficou conhecida, essa reunião ficou conhecida como o Grande Conselho de 200. E ali Calvino já tinha sua influência, se abole as missas, as relíquias e as imagens eram tiradas, a vida devia ser em conformidade com o Evangelho, escolas e hospitais começam a ser fundados, a Santa Ceia era celebrada 4 vezes por ano, olha só, a gente celebra mais, 4 vezes por ano, e o batismo podia ser administrado em qualquer tempo que a pessoa quisesse por um ministro. Não precisava ser o Papa, não precisava ser o bispo, podia ser um ministro, preparado, claro, para isso. João Calvino, ele é protestante em 1533, na verdade, em 1533. Ele é perseguido e ele tem que fugir da França para a Suíça, depois para a Itália, ou seja, à medida em que ele vai pregando a reforma, porque Calvino andou pregando, né? Lutero não, Calvino sim. Então, à medida em que ele ia andando e pregando a reforma, do seu entendimento, ele era expulso e perseguido. Por que ele era expulso e perseguido? Porque essa ideia toda havia sido afastada pelo Papa e haviam pessoas ainda que não aceitavam isso. Ele prega alguns cartazes denunciando a igreja. Nos lugares onde ele vai pregando cartazes. E aí a reação da reforma foi violenta. Como assim violenta? Algumas pessoas que falavam isso, que pregavam isso, foram presas,
a sua língua foi cortada, que era para eles não poderem mais falar. Eles passavam por máquinas de tortura. Lembrem-se que nós estamos passando por uma perseguição feroz da igreja. Máquinas de tortura, né? Existiam máquinas, elas foram inventadas. A maioria foi queimada viva e a imprensa foi proibida. De qualquer forma, meu amado, a reforma continuou. Aquilo que Lutero pregou continuou, aquilo que Calvino pregou continuou, né? Existia aí em 1536, surge a chamada Institutas de Calvino, que tem uma exposição da religião cristã evangélica, por isso que ele é chamado protestante ou evangélico. Por quê? Porque ele é centrado no evangelho. A teologia começa a ser discutida. Calvino escreve sobre teologia. O que é teologia? O conhecimento de Deus, que é o Criador. Cristologia começa a ser discutida. Quem faz isso nas Institutas de Calvino tem uma parte lá, uma divisão que fala sobre Cristo, conhecimento de Deus, Redentor. Soteriologia, que é sobre o Espírito Santo. Então eu tenho uma teologia baseada em Deus, uma cristologia e uma soteriologia. Deus, Filho e Espírito Santo. E ele fala ainda sobre os meios da graça, que é a igreja e os sacramentos que são estabelecidos pelos evangelhos. A fórmula reduzida de Calvino pode ser memorizada por TELGP, TELGP, que quer dizer que antes da salvação nós temos uma total depravação. A eleição é incondicional, ou seja, não é porque eu sou bispo, não é porque eu sou papa, não é porque eu sou rico, não é porque eu sou isso, aquilo, aquele outro, que eu sou eleita. A salvação é para todo mundo, a eleição é para todo mundo, é incondicional, não está condicionada a nada. Aliás, está a fé. Limitada à expiação pela morte de Cristo. Ou seja, os meus pecados podem ser expiados? Sim. Existe uma única expiação, uma limitação, a morte de Cristo. Não é a indulgência, não é a obra, não é outra coisa. É a morte de Cristo que me livra dos pecados. Tá? A graça irresistível de Deus. Tá? Só um pouquinho, amado. Quando eu falo de expiação, é porque ele trouxe a possibilidade. Depois eu tenho que confessar, eu tenho que me arrepender pelos meus pecados. Ok? Então, a salvação e depois ser livre dos meus pecados. E o P, a perseverança dos santos. Santos, não aqueles santos que eram adorados, que eram imagens dentro da igreja. Não. Santo é aquele salvo, é aquele que está santificado, aquele que está separado para a salvação interna. Você entendeu, amado, o início de tudo? Você entendeu a grande modificação que aconteceu aqui? Ok, bons estudos, que a graça do Senhor, né, e que o ensinamento do Espírito Santo te revele ainda mais essa lição. Bons estudos.